Meu coração se alegra de estar aqui reunido com todos vocês, conhecendo vocês, nesta ocasião tão especial. Eu sou a Ana Munhoz. Eu ajudo mulheres a saírem deste quadro de depressão, de ansiedade, e ajudo a dar uma equilibrada na saúde mental, emocional, porque nós precisamos estar equilibradas. E eu também ajudo mulheres a adquirir conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. Então eu sou mentora de mulheres, eu sou terapeuta cristã. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Amém? Eu estou muito feliz de trazer uma palavra nessa noite para a sua vida. Amém. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração e queimou fortemente foi sobre o avivamento. Amém. Vocês já ouviram falar sobre o avivamento? Amém. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Amém? Deixa uma Bíblia abertinha. Em Zacarias capítulo 4, verso 6. Diz assim o Senhor: Então ele me disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército. E agora eu quero que você vá um pouquinho lá para trás e abre também em Ageu, capítulo 1, versículo 13. Um pouquinho para frente, na verdade, né? Um pouquinho aqui para frente de Zacarias. Aqui em Ageu, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim para mim e para você: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor: Estou com vocês, diz o Senhor. Amém? Glórias, aleluias. Feche os seus olhos e deixa a tua Bíblia aberta. Amém? Senhor meu Deus e Pai, nos colocamos nessa noite de comunhão para te pedir perdão. Que os seus olhos voltem para cada um aqui presente. Que os seus olhos voltem para essa igreja, para a cidade de Londrina, para a nossa vida, para a nossa casa. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és grande. Volta os Teus olhos para as igrejas de todo o Brasil. Senhor, que Teu Espírito opere, que o Seu Espírito nos mova em visões e em revelações. Ah, Pai, Tu és grandioso. Faça, Deus, faça. Nós estamos aqui esperando em Ti que o Teu reino avance através da vida de cada um aqui de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Precisamos de um avivamento. Aleluia. Faça, Senhor. Estamos esperando em Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Glórias, aleluia. Irmãs, eu achei muito oportuno falar sobre o avivamento. Eu não sei se todos aqui sabem o que é o avivamento, mas ele traz vida, né? Ele nos aviva, né? É aquilo que está morto dentro dos nossos corações que precisa ser reavivado. Amém? Então, o avivamento, ele faz renascermos novamente em todos os aspectos da nossa vida espiritual, né? Da nossa vida, do nosso coração, né? A gente precisamos ser avivados, nós precisamos estar neste lugar. Qual lugar? O lugar do avivamento. Falar de santidade, né? Falar da vida de oração, falar da leitura da palavra. E aí eu quero deixar uma reflexão: como anda a sua vida espiritual? Quanto tempo você tem passado diante de Deus, orando, clamando ao Pai, né?
Muitas vezes a nossa vida pessoal se torna um fardo tão pesado que a gente se esquece de orar. Mas isso não acontece aqui, né? Eu acredito que não, né? Muitas das vezes, com tantos compromissos, com tantas correrias, muitas de nós nos esquecemos de orar. E aí tudo vai se tornando muito difícil, né? E a gente vai o quê? A gente vai abaixando a guarda e vamos nos moldando nos padrões do mundo, né? Nós vamos perdendo a nossa responsabilidade com a igreja, nós vamos perdendo a nossa responsabilidade que temos perante a Deus, né? Então, o avivamento, ele precisa acontecer na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, né? Nós precisamos ter essa responsabilidade de trabalharmos para o reino, né? Nós vamos deixando as coisas de Deus de lado, depois eu faço, depois eu leio, depois eu oro, né? E assim vai se tornando um esfriamento, né? E assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no culto, hoje eu não tenho tempo. E aí vai ficando tudo lá para trás, né? E aí a igreja vai se tornando fria, os nossos desejos, os direitos, né? Vão tomando prioridade da nossa vida. E daí a nossa amiga chama para o culto, e daí hoje não dá para ir, hoje eu não posso. E aí o esfriamento vai entrando, né? Então hoje o Senhor, Ele quer falar comigo e com você. Ele quer trazer para dentro do nosso coração, para dentro da nossa alma, o avivamento. Amém? Nós não podemos nos deixar, né, perder as características de Deus dentro de nós. Nós não podemos deixar que o mundo nos engloba, né? Que tantas situações que muitas das vezes nos aflige, né? Nos afaste de Deus. A gente não pode. Independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que a gente passa, que muitas das vezes a gente acha que não vamos suportar, nós precisamos estar ali, naquele lugar. Qual lugar? No lugar de adoração, de oração, né? Então, nós precisamos guardar a nossa vida nesse lugar tão precioso, onde Deus nos espera todos os dias e nós, muitas das vezes, não temos tempo. Amém? Então, nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter discernimento e fazermos deste lugar um lugar de prioridade na nossa vida, né? Faz necessário, né, a gente ter esse avivamento dentro de nós, né? Toda obra do reino de Deus é uma obra do Espírito Santo, é uma obra sobrenatural. E o Espírito Santo é a Ele que nos estimula, eu e você, a termos uma vida santa, né? Uma vida em comunhão com Ele, buscando mais dele, para que eu e você sejamos uma árvore frutífera, né? Para que eu e você possamos alcançar vidas, né, que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus. Amém. Então eu acredito que Londrina, que o Paraná, que o Brasil, que a nossa igreja vai acontecer este avivamento. Nós estamos precisando desse avivamento. Né? Eles não entenderam ainda a importância que é a fé, a importância do Evangelho. E o avivamento é marcado pelo primeiro amor. É ter o desejo de voltarmos a ler a Bíblia. É termos o desejo de trancarmos em nosso quarto e ficarmos ali em comunhão com Deus. Quantas de vocês hoje passaram 3 horas, 4 horas ali orando, adorando ao Senhor? Eu acredito que aqui tem muitas que estão neste lugar de oração, orando pela igreja, orando pelo pastor. Amém. É disso que precisamos. Nós precisamos estar neste lugar, né? Neste lugar tão importante que muitos já não se lembram mais, né? A importância do Evangelho é marcada pelo primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor.
Nós precisamos ter o desejo de voltarmos a este lugar onde o Senhor quer nos convidar nessa noite. Se hoje você está na reflexão, mas é muito tempo, eu não tenho tempo, ou fica meia horinha, 15 minutinhos, hoje o Senhor está te convidando a passar mais tempo com Ele. Amém? Porque o avivamento, ele ocorre de uma forma sobrenatural, mas eu e você precisamos buscar dia a dia, momento a momento, se deleitar, né? Se deleitar nesse primeiro amor com Cristo, né? Porque quando o avivamento ocorre, o crente volta e fica vibrante. Vocês já se depararam com pessoas que estão sempre ali pedindo oração? Então, hoje o Senhor nos convida a sermos as pessoas que oram. Hoje o Senhor nos convida a voltarmos, a termos essa intimidade com Ele. Ele está de braços abertos nos esperando, né? Então, quando o avivamento ocorre, a gente desapega das coisas mundanas, a gente nos desapega daquelas coisas que fazem com que a gente perca tempo e não nos leva a lugar nenhum, né? O avivamento, ele precisa tirar o mundo de dentro de nós, né? Ele precisa nos preencher de Cristo em todas as ocasiões, seja aqui dentro da igreja, seja lá no mercado, seja lá no trabalho. Nós precisamos estar a todo momento cheias da presença do Espírito Santo, né? Porque as coisas de Deus nós precisamos falar como Cristo e parecer como Cristo. É fácil? Não é fácil, mas todos os dias eu e você, a gente pode escolher, né, se parecer com Cristo. Não dar aquela resposta, não fazer aquilo que às vezes a nossa carne grita, né? E falar, não, hoje não, hoje eu estou com o Senhor aqui e eu vou viver este avivamento pessoal com Deus, né? Fazer a diferença no mundo. Tantas pessoas aí fora, estressadas, nervosas, limitadas. Eu atendo tantas mulheres depressivas, ansiosas, sabe? E eu, como terapeuta cristã, eu falo para elas, vá para aquele lugar. Mas que lugar, Ana? Um lugar de intimidade com Deus. Vai para aquele, mas eu não sei orar como. Então, silencie. Coloque um louvor. Deixa então que o Senhor fale com você. Deixa que o Senhor fale com você, né? Porque tudo a gente pode aprender. Às vezes a gente não ora como aquela hora, a gente não faz como aquela faz, mas o Senhor, Ele nos vê e cada uma aqui é especial para Ele. Cada uma aqui tem uma importância e Ele todos os dias está nos esperando. Todos os dias Ele está ali, olha, Maria, Tereza, Silvana, cadê você? Estou te esperando. E muitas das vezes é meia horinha, agradeci, tchau. Mas aí vai para Netflix, vai para outras coisas, né? E aí fica 1 hora, 2 horas, maratona, série, mas ali naquele lugar de adoração, aquele lugar de louvor, de oração, muitas das vezes a gente não consegue ficar 1 hora, porque já fica incomodada, mas eu preciso de tanta coisa para fazer, então esse lugar dá para esperar. Mal sabemos o tão importante é a gente estar neste lugar. Este lugar é muito, muito importante. Então eu quero trazer para vocês hoje que nós precisamos parecer com Cristo. E não é fácil. Não é fácil. Porque o mundo está cada vez mais nos engolindo. Né? Nós precisamos ter uma posição. Nós precisamos nos posicionar e lembrarmos quem é o nosso Pai. A quem nós servimos. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos de Cristo. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós não perdemos tempo, mas sim nós ganhamos tempo. Independente do lugar onde a gente está. A gente não precisa ficar falando, mas com as nossas atitudes. O mundo precisa enxergar o porquê, muitas das vezes, eu e você, por tantas outras tribulações e dificuldades que a gente passa ao longo da vida, mas continuamos ali, firmes, posicionadas, orando,
buscando, né? Por quê? Porque acontece um avivamento, né? Ali está um avivamento, ali está o Espírito Santo de Deus, né? Então nós precisamos falar como Cristo, se parecer como Cristo. O avivamento também ele é marcado por um evangelismo. Uma paixão é colocada na nossa alma, na tua alma, né? Então, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa ser avivada, a sensibilidade precisa fazer parte da nossa vida. A gente precisa evangelizar, pregar, né? Fala num versículo. Às vezes uma pessoa precisa apenas ouvir um versículo da tua boca, uma palavra de conforto já muda tudo o roteiro de um dia de uma pessoa, né? Então, queridas, nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos ficar incomodadas com as vidas que não estão no caminho de Deus. Nós precisamos voltar a nos preocupar com os drogados e com todas aquelas outras pessoas que nunca nem ouviram. Mas Ana, hoje em dia tem a internet, mas ainda tem muitas pessoas que não conhecem Cristo. Não sabe o que é viver esse amor, essa presença. Não sabe o que é desfrutar deste lugar de oração, de adoração. Então o avivamento ele precisa vir de encontro com cada um aqui de nós. Eu quero perguntar para você qual foi a última vez que você orou pelo teu vizinho, que você orou por aquela vizinha que colocou o som alto, né? Ou por alguém que te incomodou. Qual foi a última vez que eu e você será que paramos para orar, né? Então, nesta noite o Senhor está nos chamando para este lugar. Porque o avivamento também é marcado por uma pureza, uma vida de santidade. Sabe quem você é? É aquilo que mais ocupa o seu coração. E não é o que falamos. O primeiro amor é marcado por conhecer as Escrituras. Quem ama Deus, lê a Bíblia. Hoje em dia tem um celular, tem tantas outras coisas, né, que dá aquela praticidade. Mas eu acredito que ali está a palavra, né? Eu sou tradicional, eu gosto de pegar a Bíblia mesmo, de estar ali marcando, acompanhando, né? Porque se a gente ama Deus, se a gente ama Cristo, a gente tem que amar o livro dele, conhecer, né, o que ele deixou para que a gente siga, amém? Mas muitas das vezes, a gente fica simplesmente esperando que o outro ali fica lendo para nós, né? Muitas das vezes o dia passa, a gente não consegue nem ler um versículo, né? Mas a gente gosta de falar que a gente ama Deus, mas a gente também nem lê o livro dele, um livro tão sagrado, tão precioso. Amém? Eu gosto tanto de riscar a Bíblia que vira e mexe tem que comprar uma Bíblia nova, porque eu falo, nossa, mas calma, não estou nem conseguindo entender aqui essa palavra. E daí eu compro a Bíblia nova e aí começo a ler de novo, a revelação vem totalmente, novamente diferente. Porque a Bíblia, sim, é um best-seller, mais vendido. Mas será que é o mais lido? Será que é o mais lido? Eu deixo essa reflexão para cada uma de vocês nessa noite, né? Porque o Senhor, Ele nos espera, né? Para que a gente leia a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um tesouro, né? A Bíblia é um tesouro. A Bíblia, eu falo que é um manual para a nossa vida, né? É um manual para a nossa vida, né? E aí precisa ser ocupado no nosso coração, precisa tomar todo um lugar, né, de importância na nossa vida. E o avivamento faz eu ter um desejo ardente de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, né? A Bíblia não pode ficar como um enfeite lá na nossa estante, lá na nossa mesa, mas ela precisa ser o nosso livro de cabeceira, aquele livro, ó, todos os dias eu leio ali um capítulo. Ah, mas eu não estou conseguindo entender, então vamos convidar o nosso amigo Espírito Santo, né? Vamos convidar ele para ele falar conosco o que Deus tem para nos transmitir, amém? E o avivamento, então, é isso, é a gente ter essa paixão, esse amor por vidas, pela leitura. A gente precisa voltar a ter aquela fome, aquela
sede de estar aqui na igreja, participando aqui com as meninas, ajudando o pastor. A gente precisa voltar para este lugar de dar importância ao que realmente tem importância, a casa de Deus, a ajudar o ministério, a estar naquele lugar convidando mais vidas, Isso tudo alegra o coração do Pai e transforma a nossa vida, Porque a Bíblia existem tesouros, Tesouros preciosíssimos, O avivamento, ele não é só marcado também por evangelismo, E também não é só por paixões pelas almas, Mas também a gente precisa ter paixão, adoração e oração. A gente precisa arder o coração para estar naquele lugar. Qual lugar? Um lugar de oração, Muitas das vezes ninguém quer saber mais de orar, Nós estamos terceirizando tudo, Mais fácil abrir aqui o YouTube, coloca uma oração, uma pregação, E aí já está por contente. Mas a gente precisa, eu e você, falar com o Pai. Falar, Senhor, olha, eu estou aqui, viu? Eu sou a Ana, eu sou a Joana, eu sou a Maria, Pai, o que tu queres que eu faça? O que tu queres de mim? A gente precisa ter um coração que arde por oração. Eu trabalho numa loja também e eu passo o tempo todo orando em mente. E isso transforma o meu dia, os meus atendimentos, porque muitas das vezes a gente está ali parado ali, e ali eu estou falando com o Pai. E é muito bom, porque às vezes vem alguma situação que te pega de uma forma que você não está esperando, mas você estava naquele lugar. Para quem está vendo, você está ali, na loja, normal. Mas para você que está no lugar da oração, eu fico o tempo todo ali, orando em mente, orando, no meu silêncio, e quando vem as circunstâncias, as situações que querem nos tirar, porque o inimigo, gente, ele não dorme não. Quando vem as ações malignas, você está calma, você consegue resolver os problemas, não vai dar uma resposta ruim, Às vezes tem clientes que usou e fala que não usou, e ali você vai com uma resposta branda, porque você acabou de sair do lugar de oração e acalma aquela vida, entende? Então, quando você tem uma vida de oração, quando você fala, eu vou dar um espaço maior nos meus 24 horas para a oração, tudo se transforma. E eu vivo isso diariamente. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Porque o avivamento é isso. É saber quem você é em Deus. Saber quem é Deus para você. É a gente ler as Escrituras. É a gente gostar daquele lugar de adoração, de oração. E levar para os nossos 24 horas. Para nossas 24 horas. Faz toda a diferença viver um avivamento. Viver neste lugar de suma importância. Mas o Espírito Santo, ele não pede permissão para ninguém quando ele vem, ele nos coloca na posição de orarmos. Nós precisamos voltar a ser do nosso amado, como diz lá em Cantares, Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas será que nós só lembramos dele quando estamos em situações adversas? Ou será que quando nós estamos com a vida toda bonitinha, arrumadinha, será que a gente consegue dar glória a Deus? Olha que legal, está tudo indo muito bem, que maravilha. Mas muitas de nós só lembramos deste lugar de oração, de adoração, quando o caminho começa a ficar estreito. Aí a gente lembra, a gente fala, opa, calma. Falou de oração, nossa, mas eu não sei orar, não vou lá para a irmãzinha que ora, Porque eu acho que ela ora melhor, então vamos lá. Mas nesta noite o Senhor, Ele quer falar para você que você é tão importante quanto qualquer uma outra vida. Todas as vidas são importantes.
Basta que você diga o seu sim e que a partir dessa noite você vá para este lugar de adoração, de oração, de leitura da palavra e que você queira viver este avivamento. Amém? Porque a oração, a intercessão, essas coisas marcam a vida de um cristão, né? Quando foi a última vez, né, que você saiu do culto e se trancou no quarto para orar? Quando foi a última vez? Aí vem aquelas perguntas: nossa, mas você saiu do culto agora? Sim, foi um culto maravilhoso, mas agora eu entrei no quarto para orar pela vida do meu pastor. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez? E isso faz toda a diferença. Porque eu sempre fui comerciária, eu sempre trabalhei no comércio. E há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu ainda era de uma outra religião. Eu tive acesso à igreja do pastor Mendes. Ele não vai se lembrar de mim, mas tudo bem, hoje eu estou com 40 anos. Naquele tempo eu tinha uns 18 ou 19. Foi a primeira vez que eu tive acesso ao evangelismo, a uma igreja cristã, que tinha na Rio de Janeiro. Você lembra? Foi a primeira igreja evangélica que eu pisei nos pés e gostei. E comecei a chamar as meninas da loja para ir lá nessa oração. Porque eu gostei. Aí eu falei assim: não, vamos lá, é muito bom, lá tem a oração. Ah, mas o pastor fica lá, olha, vai lá, mas deve ter muito compromisso. Mas tinha uma outra mulher que ficava lá também. Então a gente começou a ir lá na hora do almoço. Sabe por quê? Porque a gente gostava de ir lá receber a oração do pastor. Aquela oração que ele fazia naquele nosso tempo de não entendia nada de coisa nenhuma, mas a oração que ele fazia na nossa vida fazia toda a diferença no nosso dia. Aí uma ficava lembrando a outra: ó, nós acabamos de sair lá da igreja do pastor Mendes, não vamos brigar não. Então, a oração, o lugar de adoração faz toda a diferença. E depois que eu aprendi isso, eu sei o quanto a minha vida foi transformada. Amém? Então o avivamento ele precisa acontecer dentro do teu quarto, dentro da tua casa, sabe? E aí eu fiquei muitos anos sem ter informações do pastor Mendes. E daí eu fui convidada para um culto, né? E aí a minha amiga falou, a Jana lá, do pastor Mendes, falei: gente, mas será que é o mesmo pastor daquele tempo atrás, né? Nunca mais eu soube notícia, né? Eu até perguntei para você. Aí ele falou: sim, Ana. Eu falei: Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né? Deus é poderoso, né? Então, este lugar a gente precisa sempre estar orando por todas as vidas, orando pelo ministério. Ele marcou a minha vida naquele tempo e eu sempre lembrava: olha, Senhor, pensou a vida daquele pastor. A semente foi plantada. A semente foi plantada. A semente foi plantada. Então, a primeira pessoa do seu dia que você precisa falar é Deus. A primeira pessoa do seu dia que você precisa falar, conversar, é Deus. É Deus. Mesmo que muitas das vezes o marido chama, a filha chama, todo mundo chama, né? Aí você tem que falar: calma, um minuto aí. Primeiro deixa eu conversar aqui com meu pai. Deixa eu conversar aqui, agradecer pelo dia, né? Pedir sabedoria e estratégia. E aí sim eu vou servir a casa. Amém? Porque a oração precisa ocupar um lugar central na tua vida. Amém? Então você precisa se pôr muitas das vezes de joelho, né? Tem gente que fala: eu oro deitado, eu oro em pé, né? Eu oro deitada, eu oro sentada, né? Eu gosto de me ajoelhar. Às vezes eu subo lá no quarto e falo: ué, mas a mãe tá minha mãe. Eu falo: pra aqui. Então, é este lugar que o Senhor está nos convidando nessa noite para desfrutar. Um lugar de oração, né? Porque o homem de oração, ele para de pecar. Mas um pecador, ele para de orar. Então, que você nunca, jamais pare de orar. Amém? Porque o avivamento, ele abre os nossos olhos para que tenhamos um profundo amor por Jesus. Ele passa a ser o nosso tudo. Mas quando o avivamento ele passa a ser necessário, é quando nós não temos mais vontade nem de frequentar a casa do Pai. Aí
o avivamento ele passa a ter uma necessidade muito grande. E agora eu quero que você faça uma comparação com a sua vida. Quando é que o avivamento, você acha que você precisa ser avivado? Eu vou falar aqui alguns exemplos. Quando a oração deixa de ser uma parte vital na sua vida, é um sinal que você precisa do avivamento. Quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba, você já está satisfeita, ou eu já conheço tudo, eu já sei tudo, você precisa de um avivamento. Quando as atividades da igreja já não geram mais aquele prazer, aquela vontade de estar ali junto, ajudando, sabe? Olha, eu vou lá ajudar, vou lá junto fazer, né? Quando você já não tem mais vontade, você precisa de um avivamento, né? Quando as atividades da igreja não geram mais prazer, não geram mais interesse em você, precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser santo como Jesus não tem mais interesse para você. Mas eu vou ser santo como Jesus para quê? Eu vou ser passado para trás. Você precisa de um avivamento, né? Quando você não tem mais interesse de ler um versículo da Bíblia, você também precisa de um avivamento. Quando as desculpas te afastam das atividades espirituais, quando você tem tantas outras coisas para fazer, mas não tem uma horinha, vamos colocar meia hora, né? Meia horinha ali para Deus, você precisa de um avivamento. No mínimo, né? No mínimo. Né? 15 minutos. Hoje em dia, 15 minutos já se tornou também bem pesado. Então, o avivamento, ele precisa fazer parte da nossa vida, né? A gente precisa buscar o Espírito Santo, a gente precisa ser cheia do Espírito Santo, né? A gente precisa ter essa música de Deus na nossa alma, a gente precisa ter essa canção entronizada na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, a palavra de Deus, né? Eu sei que cada um aqui tem as suas necessidades, mas eu quero dizer a você que o avivamento é uma das maiores necessidades da igreja, do mundo e de tantas, né? Tantas vidas. Jesus nos disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? O avivamento ele precisa fazer parte dos nossos dias, né? Você precisa experimentar dessa presença de Deus de uma forma única, de uma forma poderosa. A gente precisa entender que o pecado ele não é brincadeira. E o pecado ele nos afasta da presença tão poderosa, preciosa de Deus. A gente precisa entender que o inimigo ele não está de brincadeira. E a gente precisa entender que nós precisamos nos posicionar no lugar de oração, no lugar de adoração, no lugar de comunhão com os irmãos, no lugar de estarmos ali na casa do Pai. Deixarmos tantas outras coisas. Eu faço tanta coisa, gente. As pessoas falam: nossa, você faz tanta coisa. Faço. Deus nos deu 24 horas. Como você tem usado as suas 24 horas? Será que você tem deixado 3 horas, 4 horas de oração? Ou no mínimo, pelo menos 15 minutos? Começa pelos 15 minutos. Já vai fazer a diferença. Amém? Já vai fazer a diferença. Então, para viver o avivamento, precisamos entender que é um dos interesses maiores de Deus na nossa vida, né? Porque Ele está todos os dias nos esperando, né? Deus ele quer nos alcançar nesta noite. O Senhor ele quer te alcançar nesta noite, para que você possa voltar a este lugar de adoração, de oração, de jejum,
de intercessão. Senhor, Ele quer nos alcançar por essa noite, para que a gente possa voltar para essa vida de santidade. Dizer não a tantas coisas que o mundo oferece. Dizer não a tantas obrigações que nós temos, muitas das vezes, que nos tira deste lugar de oração. E nos posicionar. Essa é a palavra do Senhor que é marcada na tua vida hoje. Se posicione, porque os tempos estão difíceis e precisamos estar avivadas, precisamos estar em comunhão ali com o Pai, para podermos vencer as batalhas da vida. Nós precisamos estar super ligadas com Deus. Amém? Glórias, aleluias.